Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós. Amém? Mais uma manhã, estarmos na casa do Senhor, sobre a misericórdia dEle, em nossas vidas, em nosso coração. Nós possamos estar aqui nesse início de ano, pensando, e meditando em como eu posso ser útil, em como eu posso viver de uma forma, obrigado, irmão, de uma forma melhor. Eu creio que muitos dos irmãos aqui, talvez, com certeza, pensaram nisso, tiveram suas preocupações em relação a isso, e que nós possamos ter isso cada dia mais no nosso coração, para que a gente possa ser usados por Deus, como igreja, como servos do Senhor. Essa manhã, eu queria meditar com os irmãos. Vocês podem abrir suas Bíblias aí em 2 Samuel. Nós vamos transitar em 2 Samuel, 1 Samuel e Juízes. Vão ser esses 3 livros, tá? E aqui é o seguinte, quero trazer um assunto para os irmãos aqui, que ele é importante para nós. E para nós, a cada um, refletir sobre esse assunto. São 3 situações. E que essas 3 situações, ela pode nos levar a pecar. Então, eu queria que os irmãos, o tema dessa manhã é o seguinte: atitudes que nos levam a pecar. Atitudes que nos levam a errar a vontade do Senhor em nossa vida. E que, quer fazendo ou não, às vezes nós erramos. Essas 3 atitudes, elas são a seguinte: a negligência, a imprudência e a imperícia. E para cada um desse item, eu trouxe 3 situações da Bíblia, onde nós vamos estar vendo e refletindo, para que a gente possa ilustrar, da melhor forma o nosso entendimento em relação ao sermão dessa manhã. Mas para isso vamos estar orando primeiro ao Senhor. Paizinho, obrigado. Mais uma manhã, estamos aqui, Senhor, reunidos na sua casa, Senhor, para render louvores ao Senhor, para, Senhor, ouvir a sua mensagem, Senhor, render culto a Ti, Pai. Esteja conosco, ó Pai. Esse momento, Senhor, é o momento da sua palavra. Fala conosco, Senhor. Traga-nos, Senhor, aquilo, Senhor, que com certeza irá somar na nossa espiritualidade. Esteja, Senhor, agindo em cada coração, que cada coração possa estar aberto para receber a sua palavra. Quer seja aqui no templo, quer seja através da live, Senhor, o Senhor esteja agindo e operando. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então são 3 situações aqui: a negligência, a imprudência e a imperícia. E às vezes nós somos induzidos a uma dessas 3. E infelizmente talvez até fazemos as 3. Na negligência, eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, verso 3. Passagem conhecidíssima dos irmãos. A passagem aqui nesse capítulo, ela vai iniciar falando sobre a arca, que ela é levada para Jerusalém. A arca aqui, ela tinha sido... Os filisteus tinham pego ela
lá no começo de 1 Samuel fala sobre isso. Tinham pego ela em um confronto com Israel e levado esta arca para o templo de Dagon e colocado do lado da estátua deles, da imagem de adoração. E aqui nesse caso, Davi vai e enfrenta os filisteus de novo. O contexto aqui é os filisteus no calcanhar ali do povo de Israel. E eles vão agora desta forma, Davi vai trazer essa arca para o templo, que seria o devido local dela mesmo. Vamos estar lendo aqui, capítulo 6 de 2 Samuel. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadade, na colina Uzá e Aiô. Filhos de Abinadade conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Aqui é uma situação complicada, né? Porque aqui o primeiro tópico que nós vamos estar vendo é a negligência. Negligência é descaso. É um descaso. Em uma forma mais prática. Então, atitudes que nos levam a pecar. A negligência, ela pode nos levar a pecar. Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude. Olha só o que é a negligência. Deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. Então, na negligência, a pessoa ela deixa de tomar uma atitude ou uma conduta que era esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Aqui no caso, no contexto aqui de 2 Samuel capítulo 6, onde a arca é levada, justamente é isso. Todos eles sabiam, inclusive até o rei Davi, ele sabia a priori como deveria ser conduzida a arca. Mas ele também negligenciou, todos ali. Por quê? Porque esta arca, ela deveria ser levada aos lombos dos homens. E que não era qualquer homem que deveria levar também. Eles deveriam ser da tribo de Levi. Uzá não era da tribo de Levi. E o transporte da arca estava totalmente errado, totalmente irregular. Então, o que eu queria deixar para os irmãos? Nós devemos tomar cuidado como que nós agimos e praticamos. Vivemos a nossa prática cristã. Como que nós devemos viver a nossa prática cristã? Até porque se nós sabemos, se nós temos a palavra de Deus, se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos a capacidade de saber como viver segundo a vontade do Senhor. Mas às vezes a nossa negligência, ela nos leva a pecar, ela nos leva a errar, a não vivermos segundo a vontade do Senhor. E por isso que nós temos que observar, analisar e ver como que está a nossa vida hoje. Nós estamos no início de um ano, e aonde nós podemos talvez ajustar ou reajustar algumas práticas no nosso dia a dia. A prática aqui, ela até parecia ter uma intenção boa de imediato, aonde Uzá estica o braço para segurar a arca.
Eu confesso que se eu estivesse ali, eu acho que por instinto, eu também iria estender as minhas mãos ali para segurar a arca. E acho que qualquer irmão aqui talvez faria isso. E se nós não fizéssemos parte da tribo de Levi, e esse contexto totalmente errado, com certeza nós iríamos ser fulminados. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: às vezes, aquilo que nós talvez achamos que é bom, que é ideal, não condiz com aquilo que Deus quer. A arca sendo transportada aqui num carro de bois, aparentemente parece uma certa intenção de que ela estaria talvez de uma forma mais protegida. E também a questão de talvez poupar o esforço daqueles homens que deveriam carregar a arca. Aqui não fala o peso ideal dela, não temos, mas com certeza não era um objeto muito leve também. Mas mesmo assim não era a forma, o que eles acharam, o que eles pensaram, não seria a forma certa, porque havia uma forma certa que havia sido dita antes. Inclusive, a lei mosaica, ela já trazia isso. Então, um carro novo para transportar a arca da aliança, mas não era assim que Deus queria que transportasse. Inclusive, um carro novo. Às vezes, Deus ele nos dá o projeto certinho de como nós devemos agir, de como nós devemos operar. Mas, infelizmente, nós achamos que talvez podemos fazer melhor, modificar alguma coisa. Aí que é o problema. Aí que mora o perigo. A mesma coisa, como eu sempre falo para os irmãos, para a igreja, a questão de Pedro. Jesus ele deveria ir a Jerusalém, deveria sofrer na mão dos anciões e depois ser crucificado. Pedro fala, não, temos coisa melhor. Podemos fazer de outra forma. Então, tudo aquilo que já é projetado por Deus, aquilo que já foi trazido por Deus, ele deve ser seguido da forma que Ele quer, da forma que condiz a Ele. E para isso nós temos o quê? A palavra de Deus. Assim como esses homens, ele não foi poupado a vida, e que mesmo assim, isso para dar uma, como se diz, mostrar para o povo de Israel que Deus estava ali presente e que não gostou daquela situação. Então, por isso, essa questão de ser fulminado nessa atitude. E que para o povo de Israel, tanto que depois Davi, ele fica apavorado, apressado e promove o jeito ideal e certo de manusear, de transferir a arca para o templo. Então você pode ver que muitas vezes nós fazemos algo errado, nós passamos por algo errado, justamente por falta, talvez, não de falta de conhecimento, porque os levitas faziam parte aqui desse contexto. Davi sabia dos preceitos da lei. Mas mesmo assim, deixou de lado, deixou aquém. Para eu saber se eu estou negligenciando, se eu estou deixando algo que eu sei que devo fazer, mas não faço da forma correta, a única forma qual que é estando próximo a Deus, conhecendo a palavra do Senhor. Há muitas atitudes que parecem muitas vezes ser boas, ser dignas de acompanhar, de seguir. Há muitas coisas muitas vezes que nós vemos no nosso meio que parece ser excelente, parece ser, olha, é verdade, é isso aqui, vamos acompanhar, vamos seguir, vamos tomar como um exemplo. E justamente aonde nós caímos. Temos várias coisas hoje, vários ensinos hoje, na internet principalmente, em que muitas pessoas estão caindo justamente por isso. Estão caindo em falsos ensinos e que quem está falando tem uma eloquência muito boa,
tem uma oratória, tem até um conhecimento naquilo que é falso, profundo, a forma dele, e que ele está transferindo e transmitindo, e que muitos de nós às vezes caímos nisso, absorvemos, trazemos para nós, deixamos de viver realmente aquilo que é real, aquilo que é ideal, para vivermos algo que não faz parte do nosso contexto. Por isso que nós temos que tomar cuidado com todos esses detalhes na nossa vida. A partir do momento em que eu conheço a palavra de Deus, a partir do momento em que eu tenho a palavra de Deus cravada na minha mente, no meu coração, a probabilidade de eu errar é menos, mas não que ela seja nula. Porque às vezes, mesmo eu conhecendo a palavra, eu ainda quero dar um jeito. Eu tenho sangue de Pedro nas minhas veias correndo, eu quero dar um jeito, eu acho que é melhor, não seria melhor dessa forma, não seria melhor desse jeito, será que aqui não houve um equívoco, será que aqui não foi uma palavra machista, será que aqui não foi uma palavra preconceituosa, que hoje tudo se encontra na palavra de Deus, alguns acham isso? Será que aqui não era porque o contexto da época, lógico, existe o contexto da época, existe a cultura, mas se tem uma coisa que ultrapassa todos os limites, e principalmente os limites da cultura, é a palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus, ela serve para todo e qualquer ambiente, ela serve para toda e qualquer nação, independente da cultura. E por isso que hoje os transportes, as pessoas que estão transportando a arca, as pessoas que estão ali supostamente naquele cortejo, naquela caminhada ali, né, que aqui tinha um cortejo aqui justamente para carregar a arca. Talvez estão reunidos ali, muitas vezes nós estamos reunidos da mesma forma, mas talvez a dificuldade em compreender, em viver a palavra de Deus. E a negligência justamente ela traz isso, ela nos leva a pecar, ela nos leva a errar. Em Deuteronômio 10, 8 diz o seguinte: no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Olha só quem deveria transportar, quem deveria ter esse zelo, quem era preparado para isso. Nós, como igreja do Senhor, nós somos preparados e devemos nos deixar ser preparados pelo Senhor para que nós possamos viver e também transmitir a palavra de Deus para esse mundo. Então, por isso que eu não posso negligenciar, eu não posso ter esse descaso. Eu preciso estar sintonizado, eu preciso estar vivendo cada vez mais próximo da palavra e da vontade de Deus. Em 1 Crônicas 15, de 1 a 3, diz o seguinte: depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado. Um povo específico para transportar a arca. Como nós não temos mais a arca, há um povo específico para manusear, transportar, transmitir a palavra de Deus. Há um povo específico, há um grupo específico. Esse povo específico, esse grupo específico, é justamente aqueles que são justificados, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus.
A partir do momento em que eu sou salvo por Cristo Jesus, que eu fui justificado, eu entro nesse contexto do quê? De transmitir, de transportar, de levar a mensagem do Senhor. E para que eu possa levar, transmitir a mensagem do Senhor, eu não posso ter a negligência. Eu tenho que buscar estar em conformidade com o que Ele quer, com o que Ele deseja que eu tenha, que eu faça por Ele. E dessa forma eu serei usado, dessa forma a Igreja de Cristo será usada. Como eu disse para os irmãos, tantas coisas erradas sendo ensinadas, praticadas, justamente pela negligência de não examinar ou de, se porventura examinam as palavras, achar que pode ou que devem mudar alguma coisa. Há tantos ensinos, há tantas coisas correndo hoje solta pela internet, e coisas às vezes até muito sutis. Esses tempos atrás eu vi uma jovem, deve ter, não porque ela ser jovem, tá? Mas ela deveria ter no máximo uns 23 anos. Se eu achar esse vídeo, eu ainda vou passar no grupo para os irmãos verem. Ela fala de uma forma assim que, a priori, se você não tiver um certo conhecimento, é linda as palavras, é eloquente. Mas é uma coisa totalmente errada que ela fala. O que ela fala? Ela ensina que a questão do livre-arbítrio. Ela fala uma situação interessante. Ela fala que o livre-arbítrio, os únicos que tiveram livre-arbítrio, foi Adão e Eva. Nós temos duas correntes teológicas que uma prende a outra. Tudo bem. Mas o problema maior que ela diz é o seguinte, que ela fala que nem Deus tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é somente para Adão e Eva. Vamos fechando, talvez até pode ir chegando. Só que ela chega num ponto que ela fala o seguinte: Deus não tem livre-arbítrio porque Ele tem a palavra dele. E diante dessa palavra, Ele não pode mudar. Deus não pode mudar em relação à palavra. Mas por que Ele não pode mudar? Ele não pode mudar porque Ele está preso na palavra, ou porque Ele tem a imutabilidade, que Ele não muda, Ele é imutável. E Ele não muda por causa somente da palavra, Ele não muda porque isso é a natureza dEle. Então tem coisas que parecem ser legais, bonitas, mas é totalmente errada. Nós sabemos que Ele não muda porque a palavra nos traz isso. E justamente a palavra transfere isso, é por isso que nós sabemos que Ele é imutável. E não porque Ele está preso. Deus não está preso a nada. Então são coisas que são sutis e que vão trazendo e que vai entrando no nosso meio e que alguns falam, poxa, que bonito, que legal, é verdade, faz sentido. Assim como tem outras coisas também. Mas por quê? A negligência na palavra, a negligência do manusear, a negligência de ser o portador da verdade de Deus, às vezes faz parte do nosso dia a dia. Às vezes faz parte da nossa vida cristã, de como que nós devemos viver e de como nós devemos proceder diante de Deus. E que diante da vontade de Deus,
por mais que a minha aparentemente, humanamente, pareça ser a boa, a vontade dele deve prevalecer. A vontade dele deve prevalecer. Porque senão eu vou estar o quê? Negligenciando. Eu sei o que eu devo fazer, mas não faço. Eu sei o modo, eu sei a forma pela qual eu devo viver, mas eu não faço. Eu não quero, eu não desejo. Eu acho que tem maneira de viver melhor, de fazer melhor, servindo ou seguindo ao Senhor. Tanto que nós temos grupos de igreja, grupo de pessoas que estão tentando viver de uma forma autônoma. Grupos de igreja, pessoas em formas individuais estão tentando viver de forma autônoma. Pessoas que não conseguem ser submissas e serem governáveis. Elas querem ser o quê? Autogovernáveis. Elas não querem saber que ninguém mande, que ninguém dê uma ordem, que ninguém direcione. A autogovernabilidade é o que tem no coração da pessoa. E por isso que quando eu tenho que viver essa prática, essa conduta diante do Senhor, eu tenho que viver a vontade do Senhor, eu tenho que estar próximo da palavra dele, para o quê? Não pecar, para não errar. Para dessa forma eu viver, eu estar de acordo com a vontade dele. Então, voltando de novo, na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. A igreja de Cristo, ela tem que tomar a conduta certa, o caminho certo, a direção certa, porque isso é possível e isso é dado por Deus. E na negligência, a pessoa age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Outra coisa que eu queria deixar aqui para os irmãos, uma pergunta para os irmãos: qual a sua atitude, a sua conduta diante do que se deve fazer em relação à obra do Senhor? Qual a conduta? Qual a nossa forma? Qual a nossa vontade que nós devemos ter em relação à obra do Senhor? A próxima situação aqui que eu quero ver com os irmãos, a atitude que nos leva a pecar, a imprudência. A imprudência, ela é uma ação precipitada. Ela é uma ação precipitada. Os irmãos abrem aí Juízes, capítulo 11, verso 31. É outra passagem bíblica que é muito conhecida dos irmãos. A imprudência, por sua vez, pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo. Não é uma conduta omissiva. Mas como a negligência, na imprudência, ele age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Talvez você pode pensar, poxa, mas o senhor acabou de falar que na negligência não fez. A questão de fazer ali é o que é certo. Não fez o que é certo. Tá? Na imprudência, a pessoa faz, só que de forma impensada. Ela faz, ela age, ela fala, ela se comporta de forma impensada. Juízes capítulo 11, 31, diz o seguinte: aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Contexto conhecido dos irmãos, Jefité, aonde ele faz um voto ao Senhor. A imprudência. Eu fazer um voto ao Senhor, aquilo que sair da minha casa, sendo que aquilo que eu devo oferecer em sacrifício ao Senhor deve ser somente animais e animais específicos.
Aqui ele falou, aquele que saiu primeiro, se saísse um porco ali, ele ia ter que oferecer o quê? Um porco. Ou ele ia ter que dar um jeito. Se aparecesse um outro animal que não fizesse parte de toda aquela lista de animais que poderiam ser oferecidos em sacrifício, ele estaria com um sério problema. Aqui o problema foi um pouco maior, por quê? Porque sai a filha dele. Aí piora tudo, porque ser humano não se oferece a Deus. Aqui na imprudência o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado com os meus ânimos. Tenho que tomar cuidado com os meus sentimentos. Eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Meu coração, ele é enganoso. E o meu coração, ele sendo enganoso, ele me leva a assumir, ou fazer, ou me responsabilizar por coisas que a priori nem se enquadra na vontade de Deus. E tem grupos, tem pessoas que são motivadas e levadas a viver somente na emoção. Diante de Deus, viver somente na emoção. A razão foge. Aí por isso que muitas vezes, como eu vivo na emoção, é onde eu faço propostas, onde eu faço uma série de coisas, e que lá na frente, ou pouco à frente, eu vou me arrepender e falar, puxa, não era isso. Não era assim. Então, na imprudência, eu tenho que tomar cuidado justamente com as coisas impensadas, e que com certeza eu irei sofrer essas consequências. E com certeza eu irei penar por causa disso. Quantas coisas são desfeitas, são desajeitadas, são destronadas justamente por causa da imprudência. Ação precipitada. E que isso vai trazer reflexo, talvez, pelo resto da nossa vida. Vai trazer sérias consequências. A consequência para tal atitude de imprudência foi a separação da única filha, ao ponto de não deixar nenhum descendente para a sua raiz. Já pensou? Jefté tinha uma única filha, a descendência dele foi extirpada ali por ele mesmo. Por ele mesmo. Por causa dessa imprudência, por causa de ser compelido pelo coração, ser levado na emoção. No momento em que ele estava, embora ali a situação era difícil, era vencer o inimigo, ele justamente, de uma forma imprudente, ele faz um voto com Deus. E Deus fez a parte dele. Então, dessa forma, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A alma que não tem o conhecimento, peca aquela que apressa com seus pés. Então, por isso que nós temos que ter o conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento vindo do Senhor. E o conhecimento e um coração submisso. Um coração decidido. Um coração voltado a viver aquilo que eu conheço do Senhor. O próprio apóstolo Paulo falou, é um desafio viver a vontade do Senhor. É um desafio muito grande praticar a vontade do Senhor. Porque quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal.
É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Mas o apóstolo Paulo, ele chega a essa concepção justamente por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, ele tem a palavra de Deus no coração. E ele também tenta o quê? Ser submisso. É a luta dele. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado justamente com a imprudência. Então, como nós vimos, a imprudência, ela é uma ação precipitada e sem cautela. Quantos atos de imprudência a igreja ela fez? Ela viveu. Quantos atos de imprudência a igreja viveu, praticou nesse período de eleição? Quantos atos de imprudência, de imperícia, a igreja tem agido em alguns assuntos políticos, em alguns assuntos sociais na nossa nação e no mundo? Quantas imperícias, quantas imprudência, quanta negligência a igreja tem vivido e tem praticado nesse mundo. A imprudência é latente e nesses últimos anos ela está na flor da pele da igreja. E a palavra de Deus, ela sempre fala sobre isso, sempre nos alerta sobre a questão de vivermos a vontade do Senhor. Há pessoas que acham que quando os termos que a gente tem que tomar cuidado e observar a questão que nos finais do tempo haverá apostasia. Apostasia, tem gente que acha que ela é somente a pessoa pegar e sai do grupo, do convívio do grupo da igreja e vai para o mundo. A apostasia não é somente isso. Sair para o mundo é um dos reflexos da apostasia. Apostasia, a pessoa pode estar no púlpito. Apostasia, a pessoa pode estar dentro da igreja há anos, mas é uma apóstata. Apostasia, ela pode estar de qualquer forma velada, uma forma velada. Só que alguns sair do grupo que está tentando seguir o que é certo é um dos reflexos. A apostasia, ela está em todo lugar. E por isso que hoje o apostatar da fé justamente também é você começar a viver segundo a sua vontade, segundo o que você quer. E por isso que nós vemos muitas igrejas, infelizmente, grupos de igrejas sendo direcionados para coisas erradas. Para coisas erradas. E que aparentemente parece ser certa. Aparentemente parece ser a ideal, a bonita. Aos meus olhos, sim. Segundo a vontade do meu coração, sim. Porque o meu coração é enganoso. Meu coração, ele vai querer me tirar, me afastar, tirar daquilo que é certo, daquilo que é ideal, daquilo que é permissível, daquilo que é a vontade do Senhor. Nós temos um problema grande hoje para a gente, como igreja do Senhor, um desafio grande hoje para a gente encarar dentro da própria casa, dentro do próprio grupo, próprio corpo de Cristo. Esse desafio hoje para as igrejas, o que é? É anunciar não somente que Jesus é Salvador, mas que Ele é o Senhor, e que Ele sendo o Senhor, Ele é soberano. Irmãos, que dificuldade que nós temos de aceitar a soberania de Deus. E todos nós, tá? Eu também estou no meio.
Todos nós temos essa dificuldade, porque na nossa natureza ela é assim. Só que a nossa luta deve ser contrária. A nossa luta dela deve ser contrária. A minha natureza é essa, é não compreender e aceitar a soberania de Deus da forma que Ele quer, da forma que Ele age. Da forma que quando eu leio o Antigo Testamento, e não só o Antigo, mas o Novo também, eu leio o Antigo Testamento, eu vejo os profetas, aos meus olhos, ao meu coração, sofrendo ali por viver e levar a mensagem do Senhor. A forma pela qual a igreja primitiva ela foi gerada através do movimento apostólico. Que o movimento apostólico foi só naqueles 12, tá, irmãos? Passou dali, é vaidade, é mentira, não existe isso. Foram os 12 ali, mais depois aquele que sai Judas, né? Mais o outro que é colocado ali, pronto e acabou, tá? Não existe mais, isso é vaidade. É um movimento que foi gerado ali por Deus a dedo. Tanto que Mateus fala que Jesus, quando ele sobe ao monte, ele ora, ele desce, ele olha para os seus discípulos, e dos seus discípulos, que eram vários já, ele escolhe o quê? 12. Então, por isso que a gente tem que compreender, entender, para que eu não venha negligenciar, para que eu não venha ser imprudente diante do Senhor. Tomem cuidado com isso, igreja. Nós estamos aqui num culto de EBD, um culto onde nós estamos aprendendo do Senhor, um culto onde Deus nos deu a possibilidade de aprender, e nessa manhã, espero que os irmãos estejam aprendendo assim como eu tenho aprendido do Senhor, e lutado cada vez mais em procurar viver, manter-se diante do Senhor. É difícil? É. Mas não é impossível. Então por isso eu tenho que tomar cuidado com isso. E queria deixar uma pergunta para os irmãos. Umas perguntas. Suas atitudes são cautelosas? Suas ações são prudentes? Convenientes com o que lhe pede? A terceira coisa que nós temos aqui, atitudes que nos levam a pecar, a imperícia. A imperícia, ela é o seguinte: para que seja configurada a imperícia, é necessário constatar a inaptidão, a ignorância, a falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou a ausência de conhecimento elementares e básicos de uma profissão, de um cargo, de um ofício. Isso é o que? A imperícia. Nós como igreja do Senhor, nós somos peritos. Ou pelo menos temos a capacidade de sermos peritos naquilo que deve ser praticado e vivido pelo Senhor. A imperícia, ela pode ser observada e talvez não aceita mais assim, ter um certo raciocínio lógico, que tais pessoas cometem imperícias, cometem coisas que eu não deveria cometer ou que eu não cometo como igreja, porque não possuem o quê? O Espírito Santo. É o que eu sempre falo para todos. Como que eu vou cobrar algo, como que eu vou exigir algo de uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Se ela não tem o Espírito Santo, logo, segundo a palavra de Deus, ela não tem o discernimento, porque o Espírito discerne o que? As coisas espirituais. Tem pessoas que ela tem caráter, conduta ilibada, e que isso está de acordo com a palavra de Deus.
Mas passando disso, mesmo assim, ela tem o quê? A imperícia, a inaptidão. Embora Deus ainda usa talvez tais pessoas para que possam me orientar e ajudar na minha caminhada cristã ainda. Mas mesmo assim, quem tem a perícia, a quem sobressai essa perícia, a quem recai essa perícia, a perícia da mudança de vida, a perícia de viver e de transportar, de levar a palavra de Deus, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Ela tem essa habilidade. Ela deve ter essa habilidade. Ela deve ter essa maturidade. Ela deve estar nessa observância a todo momento. Mas tudo isso, irmãos, negligência, imprudência, imperícia, tudo isso recai a uma única palavrinha: submissão. Porque nós temos, a igreja ela tem capacidade de não negligenciar, de não ser imprudente, de não ser imperita. Ela tem capacidade. Por quê? Porque ela tem o Espírito. Mas às vezes nós cometemos erro, por quê? Porque a insubmissão, ela sufoca aquilo que nós sabemos e conhecemos, que é verdade. E por isso que essa é outra situação, é outra atitude que infelizmente leva-nos a pecar. Aí eu queria que você começasse agora a pensar: puxa, será que eu tenho sido negligente, imprudente? Será que eu tenho agido de imperícia? Será que na imperícia, no caso, talvez, não através da palavra, mas através de outros fatos que eu deveria saber um pouquinho melhor, para que eu possa ajudar a sociedade, para que eu possa compreender? Por que a igreja também, ela, apesar de imprudência, ela agiu de imperícia também, diante de alguns fatos sociais, político, até religioso mesmo, que é controverso, filosófico, uma série de coisas. Por quê? Porque a imprudência, a imperícia, ela não tem um conhecimento muitas vezes, mas ela o quê? Se mete a envolver naquilo ali. Ela se mete a dar o pitaco sem saber realmente o que é. Aí por isso que ao invés de eu ajudar, ao invés de eu ser a luz que está no velador, que está lá em cima, eu vou ser uma luz abaixo de uma mesa. Não vai valer para nada. É por isso que quando eu entendo que as pessoas aí fora, elas não têm a capacidade de ter a perícia que a igreja de Cristo tem e que cai sobre ela, porque através do Espírito Santo, eu vou exigir de pessoas aí fora alguns comportamentos. Não que eu sou conivente com o pecado, não é isso. Mas é de se esperar os comportamentos errados, os comportamentos, por quê? Porque são pessoas que são imperitas. Elas não têm aptidão, não têm elas são inaptas para realizar e fazer aquilo que eu conheço e que eu devo fazer pelo Senhor e para o Senhor. Aí por isso que eu tenho que entender no Senhor a forma que eu posso agir, que eu posso viver, que eu possa transmitir isso de aonde eu estiver. Seja numa escola, seja numa faculdade, seja onde for, no trabalho, aonde eu estiver, aonde eu for, eu seja o quê? Perito naquilo que eu recebi do Senhor. Que as pessoas não cheguem a mim ou que eu gere confusão na cabeça das pessoas, muito pelo contrário, que eu possa tentar trazer a solução. E que mesmo se porventura aquele grupo, aquelas pessoas não querem aceitar essa solução, o problema é deles, mas a perícia eu tenho. Eu sou uma pessoa perita para aquela situação.
Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com todos esses detalhes. A negligência, a imprudência, a imperícia, porque elas nos fazem pecar. E por isso que eu tenho que observar, puxa, como que eu tenho agido, como que eu estou? Será que às vezes eu erro em um, será que eu erro nos dois, será que eu erro nos 3 pontos, tudo de uma vez? Se estiver errando os 3 de uma vez, está complicado. Perigoso levar um fim que nem de usar. Temos que tomar cuidado. Mas para isso eu tenho que ter o prazer, eu tenho que ter o prazer de absorver do Senhor, o prazer de viver do Senhor. Eu tenho que ter o prazer de ter a palavra de Deus na minha casa. Eu tenho que ter o prazer de manusear a palavra de Deus. Eu tenho que ter o prazer de, se porventura eu tenho uma dificuldade com a palavra de Deus de interpretação, eu pedir a Deus e me submeter ao Espírito. Eu tenho prazer, se eu ler a palavra de Deus e falar no momento, aqui ela foi isso, foi aquilo, eu pego e falo, não, Deus, eu quero saber o que realmente a palavra de Deus disse aqui. Eu quero saber realmente por que o Senhor agiu desta forma com esse povo. Por que o Senhor agiu desta forma com usar uma coisa que parece tão legal, tão normal, que qualquer ser humano, que talvez até eu ia fazer, eu esticar a mão de imediato, nem que fosse por impulso, eu esticar a mão e ia ser fulminado. Não fazendo parte da tribo de Levi e já fazendo parte desse contexto totalmente errado. Muitas pessoas estão sendo fulminadas na sua espiritualidade porque negligenciam. O diabo, ele torna uma coisa, parece bem legal, ele utiliza daquele cenário e parece ser bom, legal e prazeroso aos olhos humanos, assim como ele usou lá em Eva. Eva viu que era bom, que era agradável, o diabo também viu que ela desejava, fala, é aqui, esse é o cenário ideal. E quantos cenários o inimigo ele usa de cenários para nos tornar negligente, imprudente, imperitos e usar dessas coisas erradas. Viver de forma errada diante do Senhor. É por isso que aqui eu tenho que ver, eu tenho que analisar a minha vida como que está. Começo de ano, eu tenho que analisar alguns fatos, algumas atitudes que talvez me levam a pecar. 1 Samuel 13:8 diz o seguinte: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Aqui já em 1 Samuel 13. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a dispersar. Vocês dão uma lida aqui no contexto. Gente, o contexto aqui era opressor. Era o inimigo muito próximo do povo. E que fala que os soldados ficaram com medo, atemorizados, de enxergar o inimigo, o poder do inimigo na sua frente, a quantidade, o material bélico que eles tinham para a luta ali. E que Saul também se intimida do inimigo naquele momento. A hora que ele se intimida, o que acontece? Ele avança uma coisa que não era para ele fazer. Que ele vai oferecer o quê? O sacrifício. Ele era rei, ele não era sacerdote. Então, mesmo quando nós achamos que Deus está longe, que Deus não está próximo, que está difícil, que está passando os dias e parece que Deus não vem, Deus não envia ninguém, esqueceram de mim, eu estou sozinho, o inimigo está aqui, cada vez ele chega mais próximo, eu observo, ele está vindo, ele está chegando, ele está vindo, está chegando. Mesmo que eu ache isso, eu tenho que lutar e falar, não, eu não vou fazer o que é errado. Aqui Saul ele foi compelido a fazer justamente isso, tanto que
1 Samuel 13:8, 1 Samuel 13:9 diz o seguinte: então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aí quando Samuel chega a ele, 1 Samuel 13:3 diz o seguinte: disse Samuel: você agiu como um tolo. Aparentemente parece o quê? Que ele fez a coisa boa, ideal, porque ele estava o quê? Fazendo justamente o que o sacerdote fazia diante do Senhor, oferecer um sacrifício. Eu vou oferecer. E aí depois o que acontece? Samuel diz o seguinte: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento. Que mandamento é esse? Que somente os sacerdotes deveriam o quê? Fazer o sacrifício. Aqui ele entra numa coisa que não é dele, ele não tinha aptidão, ele era inapto para realizar aquilo ali. Então eu tenho que, para eu entender naquilo que eu sou inapto para realizar e fazer em prol da obra de Deus, eu também tenho que ter cuidado e tenho que ter esse princípio de saber até onde eu vou, até onde eu não devo ir. Aqui é outra coisa. Eu tenho que entender isso. E quem vai dar a resposta, quem é? É Deus. É Deus que vai dar essa resposta. É Deus que vai trazer vai nos ensinar e vai trazer isso para o nosso coração. E aí cabe o quê? Ao nosso coração, que é enganoso, vaidoso, talvez, é o quê? Falar: não, aqui não, sinto muito, eu queria fazer diferente, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem pode mandar é Deus, e eu, como tenho bom juízo, eu vou obedecer. Então por isso é que quando a gente vê a questão de Saul aqui, ele foi inapto. E com isso, olha o que ele recebe: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, tem coisas que eu sou inapto. Eu tenho que tomar cuidado também. Eu tenho que me observar. E naquilo que eu sou apto, eu devo o quê? Me entregar de corpo e alma. Se eu sou apto para fazer isso, Senhor, então eu quero fazer da melhor forma possível. Eu vou me entregar de corpo e alma para realizar e fazer isso que eu sou apto. Trazendo para o Novo Testamento os dons, cada um na sua situação, na sua função. E é bom quando essa questão dos dons, ela é formidável, é fantástica dentro da casa de Deus. Por quê? Porque cada um vive e cada um completa o outro. Isso é excelente, gente. Na minha falta de um dom, o outro vem e completa. Na falta do dom dos irmãos, eu venho e completo, ajudo os irmãos. Isso é fantástico. E você sabe que tem um grupo enorme que crê, os sensacionistas, que falam também que não existe dons hoje. Os dons foram somente para a igreja primitiva. Gente, não tem como a igreja de Cristo se movimentar se não houver os dons. Não tem como. Não tem como a igreja de Cristo se movimentar, a igreja de Cristo viver de uma forma apta, se não tiver os dons. Se não tiver o oleiro falando: você é para isso e você é para isso. E que, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios 12, acho que é verso 31, último versículo: procurai com zelo os melhores dons. Quais os melhores dons? Aquilo que eu possa ser útil da melhor forma para aquele momento, aquela ocasião e naquele local. Que eu possa agir com aptidão. Que eu possa ser realmente um instrumento utilizado nas mãos de Deus.
Então nós podemos ver que as três situações, as atitudes que levam a pecar: a negligência, a imprudência e a imperícia. Nós vimos aqui situações de homens, pessoas que tinham a capacidade de não cometer isso, assim como nós hoje. A Igreja de Cristo, ela tem a capacidade de não cometer nenhum desses itens. Mas nós temos que saber a quem nós devemos obedecer: a Deus ou ao nosso coração. Amém? Para finalizar aqui, que Deus... Eu tenho as perguntas. Eu tenho agido por inaptidão na casa do Senhor? Eu tenho realizado o que não é da minha responsabilidade? Não, que eu vou deixar de fazer, não é isso. Mas observar, e não só na casa. Quando eu falo na casa, é na obra do Senhor no geral, na sociedade. Talvez aquilo que eu falei para os irmãos, talvez eu quero me meter numa coisa que eu não sei, e ao invés de eu ajudar, eu atrapalho mais ainda. Porque eu tenho somente a minha visão aqui e eu esqueço muitas vezes, talvez, de dar uma olhada e ver o contexto, como que é, como que funciona, tal, todo esse processo para eu o quê? Para eu chegar e falar, poxa, verdade, aqui é assim, não, é verdade. Eu pensava assim, mas não sou conivente com o pecado, mas não é desta forma que, pelo menos, a minha prática deve ser levada diante dessa situação. Senão eu vou estar sendo o quê? Um imperito. Vou estar sendo uma pessoa que não vai estar somando, agregando e ajudando aos necessitados. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Você está fazendo uma oração. O grupo de louvor vai vir. Tem música, né? Então tá bom. Então pode vir já, se quiser vir. Fique à vontade. Você está fazendo oração e já passo para a equipe de louvor. Paizinho, Senhor, obrigado por essa manhã, esse momento, onde nós podemos meditar na sua palavra e que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor no decorrer desse dia. Logo mais à noite estaremos reunidos, Senhor, também aqui, para cultuar ao Senhor. Esteja com a equipe de louvor, esteja com a mensagem, esteja com as orações, Senhor, com tudo, Pai, que for realizado para Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém, Senhor.